agora aproveito só para agradecer mais uma vez à Bel e pronto, esta oportunidade que nos dão e de facto esperemos que seja a primeira de muitas. Eu gostava só aqui de dar se calhar um pequeno contexto em relação a isto, porque o tema é de facto muito crítico neste momento. Portanto, estamos a falar do impacto da automação e da inteligência artificial no mercado de trabalho, e sabemos que isto é uma questão muito complexa, não é? Que já está a evoluir já há uns anos atrás, portanto não é, a inteligência artificial não surge hoje, e portanto o mundo do trabalho também tem mudado de uma forma, eu diria, fast and furious, utilizando uma linguagem mais cinéfila, mas de facto também para dizer aqui com o preâmbulo que não é só a tecnologia que está a afetar trabalho, não é? Portanto, tivemos agora um caso esta semana, não sei se estiveram atentos, mas por causa das tarifas do Trump, nomeadamente em relação à China, as empresas com menos de 10 empregados, portanto, pequenos negócios, não é? Nos Estados Unidos, deixaram de contratar nos últimos 3 meses, assim como levou a um despedimento de 366 mil pessoas desde que Trump tomou posse. Portanto, estamos a falar de uma média de mais de 3 mil pessoas por dia, não é? Portanto, há muitos impactos, estes receios da recessão também. Eu diria que antes mesmo do fator IA, temos a crise económica, taxas de juros. Portanto, tudo isto, mais IA aqui à mistura, acho que vem trazer aqui, de facto, um momento crítico para nós trazermos este tema para cima da mesa. Não sei se se recordam, mas já em 2016, Barack Obama já falava no impacto da inteligência artificial, portanto em 2016, quando faz 10 anos, não é? Só que ele previa apenas uma eliminação de 3 milhões de empregos, não é? Neste momento, a McKinsey, quer Goldman Sachs, prevêem o desaparecimento nos próximos 5 anos de 300 milhões de empregos, não é? Portanto, e amanhã, quantos é que serão previstos, não é? Portanto, estamos a ver que isto é uma evolução que não é fácil. Ela não é um futuro, é um tema de presente. É bom que, claro que neste momento, que a Microsoft, diria, as grandes empresas tecnológicas têm estado a fazer despedimentos coletivos. Estamos a falar de só este ano e o segundo semestre do ano passado, cerca de 125 mil pessoas foram substituídas, e aqui muito diretamente por IA, tipicamente cargos intermédios que são mais afetados neste momento, se calhar nesta primeira fase de transformação. Mas de qualquer maneira, eu acho que a única certeza que nós temos perante este reality check, perante este cenário que não é simpático, acho que mesmo a única certeza é que não podemos ficar parados, não é? Portanto, e que é preciso avançar com clareza, com foco, com intenção, porque neste momento, e nós vamos conseguir perceber isto neste webinar, o que antes levava meses para experimentar, neste momento pode levar semanas ou mesmo apenas dias, não é? Portanto, temos aqui um mundo também em aceleração, também essa própria aceleração irá permitir ter impactos no mercado de trabalho. Outra questão que também vamos levantar aqui é se de facto a IA vai criar novos empregos ou não. É sempre uma questão que assalta muitas mentes, e bem, não é? A mim próprio. Mas na verdade, neste processo de transição, que é aquilo que eu considero neste momento estamos a atravessar, não sei transição para o quê, vamos tentar perceber com a Eli e com o Pedro, mas claramente estamos num processo de transição, e dou o exemplo no caso de empregos, que dou o caso do engenheiro de prompt, que foi uma profissão breve que a própria IA criou, não é? Mas que depois também acabou ela própria por a eliminar, não é? Porque de repente ela começou a fazer melhor do que os humanos, e isso fez com que esta competência passasse a ser uma skill quase obrigatória de qualquer colaborador numa empresa. Portanto, as expectativas que nós às vezes criamos de que pode criar um novo emprego, na verdade pode estar a criar uma nova competência para o humano. Mas pronto, eu vou claramente passar a palavra e brevemente dizer só que mais, que à margem da velha forma de trabalhar, diria que é a nossa, de uma maneira geral, está a nascer de facto uma nova abordagem, mais leve, eu diria, mais rápida,
também, e mais centrada no impacto, não é? No impacto que nós podemos tangibilizar. E quem a adota primeiro, não tenho muitas dúvidas que vai ganhar. Portanto, o que me leva aqui à primeira questão, Hélia, começo por ti, se não te importas, Pedro. Há quem diga que a automação, não é, vai acabar com quase metade dos empregos da indústria, e diz o estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, diz precisamente isso, cerca de 40%. Será que o trabalho como o conhecemos está mesmo com os dias contados num futuro próximo? Olha, em primeiro lugar, muito gosto, obrigada pelo convite e tal como referiste há pouco, espero que seja o início de um ciclo de webinars aqui da Inspire IT. Começo por aí. Obrigada também por me terem convidado para este primeiro momento de conversa. Em relação à questão, não me parece que o trabalho assalariado tenha os dias contados. Parece-me sim que a forma como trabalhamos vai mudar, já está a mudar. E por isso, as previsões de facto apontam para a substituição de empregos pela automação, nomeadamente em áreas mais industriais, administrativas, mais transacionais, com menor valor acrescentado, digamos, mas é importante clarificar que o trabalho per si não desaparece, não é? Não vai desaparecer, vai transformar-se, acredito eu. Ou seja, não são propriamente os trabalhos que vão mudar, mas sim as tarefas que compõem esses mesmos trabalhos. Ou seja, a automação pode de facto eliminar tarefas que na realidade nós até podemos agradecer, tarefas mais repetitivas, que são facilmente digitalizáveis, mas isso na realidade vai abrir espaço para outras funções, nomeadamente funções de caráter mais comportamental, mais humano, seja funções mais ligadas à criatividade, ao pensamento estratégico, à liderança, à gestão emocional também, à gestão e relação do cliente e com o cliente, e são áreas onde o valor humano continua e vai continuar a ser indispensável. Não me parece que isso vá desaparecer. Aliás, esse vai ser o nosso principal trunfo no meio desta intensa entrada da AI. E por isso, não me parece que o trabalho assalariado esteja a acabar ou vá acabar. A forma é que vai mudar, como tu ainda agora referiste. Ou seja, o modelo de carreiras como nós o vemos até à data, se calhar mais rígido, mais estático, vai dar lugar a um modelo de carreira, a um modelo de percurso profissional mais híbrido, se calhar mais por projeto, um aumento também de profissionais na área do freelancing, a chamada gig economy, não é? E áreas onde essas competências comportamentais podem trazer maior impacto. E por isso, aquilo que pretendemos é de facto garantir que estamos preparados, que somos mais flexíveis e que o desenvolvimento pessoal se torne mais presente, para além das competências técnicas. Ok, Hélia, já vamos explorar melhor essas questões das competências. Pedro, tendo em conta que tu estás no meio da tecnologia, não é? Há tantos anos, e ainda para mais com mais de 6 anos de experiência em automação e AI, achas que esta conversa das máquinas que vão roubar imensos empregos na indústria é real a curto prazo? Ou o toque humano ainda vai ser essencial? Antes de mais, olá a todos e obrigado por terem participado neste webinar e também por eu fazer parte do mesmo. Em termos, qualquer coisa que seja uma disrupção, uma transformação, traz logo receio. E eu acho que aqui temos que analisar já ao longo da história aquilo que foram várias transformações e revoluções, por exemplo, na Revolução Industrial, antes de haver sequer um tapete numa fábrica, eram pessoas que carregavam as coisas, que faziam o produto e de repente com a parte de máquinas desapareceram milhares e milhares de postos de trabalho. Quando apareceram então os computadores e as suas evoluções, também se pensa ou não, isto agora é o fim, as máquinas vêm aí. E a realidade é que hoje em dia nunca vivemos uma era que o nível de desemprego fosse tão baixo. Está nos píncaros, está baixíssimo, baixíssimo. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a tecnologia, quando implementada de boa forma, gera muitas e boas oportunidades. E com isso, mas também traz os seus impactos.
Para responder bem a esta pergunta, eu acho que é importante distinguir aquilo que é uma empresa grande, uma corporate, um grupo multinacional, e aquilo que são as PMEs. Empresas muito grandes, é normal que pela sua dimensão, ao longo do tempo, foram criando diferentes camadas que vou apelidar carinhosamente de gordura, que tem a ver com a parte de controlling, reporting, muitos processos manuais, repetitivos, e que a inteligência artificial e a automação naturalmente vêm resolver essas questões. Portanto, sim, respondendo de uma forma muito direta e honesta, poderá haver impacto naquilo que é o nível de emprego. Agora, falando em PMEs, eu dificilmente conheço uma PME que não tenha pessoas que digam que não trabalham horas a mais, até em grandes empresas, não é? Portanto, aí já é um cenário completamente diferente e até novas empresas, startups, começam logo com uma mentalidade de abraçar o digital, digitalizar tudo, delegar ao máximo em termos de soluções de automação. Portanto, essas empresas, isto só vai ter efeito acelerador. Para as grandes, naturalmente, há maior transformação, portanto, tem maior impacto. No entanto, e falando daquilo que estavas a dizer, se vai realmente substituir as pessoas, assim, o capital humano é onde está o valor. É engraçado, tive uma pessoa uma vez um dia que disse que são as organizações que fazem as pessoas, e eu penso exatamente o contrário, são as pessoas que fazem as organizações. Portanto, tem que se valorizar o capital humano, as pessoas, e antes até de começar numa grande transformação digital e até avaliar soluções, tem que se analisar previamente okay, o que é isto e como é que isto pode contribuir para aquilo que são os objetivos da empresa, ou até criar novos objetivos nesse sentido. E depois aí sim começar a analisar, sabendo o que é o seu impacto e os seus benefícios, então analisar as minhas equipas e perceber, ok, então se o Pedro Pinto vai ter mais 4 horas disponíveis por semana, o que é que ele pode fazer adicionalmente? Ou onde é que ele deve focar mais a sua atenção, porque vai gerar mais valor. Também soluções de mobilidade, ou até, que é uma coisa que eu gosto muito, porque não pôr as equipas em processos criativos para criar novas oportunidades de negócio. Por fim, assim, o toque humano vai estar sempre lá, porque o negócio faz-se entre pessoas e sempre se fará entre pessoas. Muito bem. Hélia, pegando um pouco nesta ideia de que o humano é insubstituível, não é? Nós sabemos que a inteligência artificial necessita de contexto para poder... eu diria que nós também, não é? Portanto, nós também, mas nós temos inatamente, não é? Portanto, Sim. E a inteligência artificial não o tem. Que isto tem um bocadinho a ver com formação. Tu achas que um bom formador de pessoas também pode ser um bom treinador ou pode ensinar bem modelos de IA? Olha, para mim a resposta é absolutamente perentória, que é sem dúvida que sim, e quero acreditar que nas grandes multinacionais que desenvolvem estes modelos de AI terão certamente neurocientistas, psicólogos e pessoas ligadas à área do comportamento humano para colaborar com os ditos developers e a malta mais técnica, não é? Para fazer a construção destes modelos, e por isso, sem dúvida, esta é uma oportunidade, parece-me extraordinária, mesmo para os profissionais desta área do comportamento humano, e por isso a resposta é sim. A inteligência artificial, se pensarmos, aprende com exemplos, falta-lhe absolutamente o contexto, daí que as respostas que nós temos que as saber situar de acordo com a informação que recebemos, e temos que, no limite, perceber que a decisão é nossa. Aquilo que nós recebemos é uma recomendação da AI, em última instância a decisão é nossa, e é bom que assim permaneça, não é? Porque a partir daí, enfim, podemos estar tramados. Mas sim, a AI aprende por repetição, por feedback, por correção de erros, e por isso quem trabalha já a formar pessoas domina, na realidade, o modelo, vou-lhe chamar educativo, formativo, e por isso,
sabe, um bom formador compreende qual é que é o contexto cultural, o contexto social e até emocional do público-alvo, percebe para quem é que se vai dirigir e, por isso, ao treinar os modelos, vai garantir que conseguimos ter uma AI mais útil, mais respeitadora também da diversidade humana, não é? E, por isso, a empatia, isto agora também se fala muito de empatia, não é? Mas estas características humanas que só nós temos, na realidade são absolutamente necessárias e por isso sim, acho que um bom formador de pessoas pode e deve estar nas camadas de construção destes novos modelos da AI. Ótimo, então temos, parece que aqui uma profissão mais estável. até ver. Estabilidade é uma palavra interessante neste contexto. Muito bem. E Pedro, por falar aqui em automação, como é que as empresas podem ajudar as pessoas, não é, que vão ser efetivamente mais afetadas, como já todos falámos, por estas mudanças, para poderem encontrar novas competências no seu local de trabalho, eu diria até, se calhar, mais do que no local de trabalho, também na sua família, no seu plano pessoal? Claro. Assim, a resposta completa a isto envolveria fazermos um webinar só sobre este tema. Realmente há tantos casos diferentes, mas eu diria que, assumindo que aquelas tarefas, como ela identificou, repetitivas, que consomem tempo, que também algumas vezes acontecem alguns erros, deixam de existir e que as pessoas vão ter funções em que, com tarefas de maior ou de grande valor acrescentado, e também mais tempo, quase em exclusividade, para tomar decisões. Assim, o primeiro ponto é, lá está, porque vamos tomar mais decisões, então temos que fomentar formações, por exemplo, de pensamento crítico, inovação, processos de inovação, resolução também de problemas e comunicação. E porquê também esta parte de comunicação? Porque se eu não vou estar a fazer tarefas repetitivas, então eu vou ter também muito mais tempo para estar com quem? Com as pessoas, sejam os meus colegas de negócio, sejam os clientes. Portanto, que eu acho fantástico, eu adoro pessoas, adoro conhecer pessoas e comunicar. E como ela também indicou, que os cargos, os trabalhos vão mudar radicalmente a forma de estar. E vai ser, já não é numa ótica de cumprir uma tarefa, é pensar sempre mais à frente, como é que podemos fazer melhor, mais, novas oportunidades. Portanto, estas formações realmente são muito críticas. Depois, também naturalmente, numa estratégia digital, é importante logo desde o início verificar que se eu vou ter uma redução do trabalho manual, então eu já tenho que previamente ter analisado aquilo que são também as novas oportunidades que vão surgir, novas responsabilidades. Por exemplo, falaste do prompt engineering. Eu acho que todos nós vamos no futuro ter um nível, diria pelo menos intermédio, é o essencial, é um bocado aquela frase do que encontras nos CVs de informática na ótica do utilizador. Excel, sim, mas fórmulas, todos nós temos que ter ali um nível mínimo de competência e prompt engineering vamos ter certamente, porque vamos ter que saber como interagir, como explicar aquilo que nós queremos, as soluções de AI, mas também importante, se vamos automatizar algo, também perceber que eu vou ter que acompanhar a automação, portanto, também se eu tenho um parque de centenas de automações, não será uma pessoa certamente, ou um outro robô, ou inteligência artificial, que vai controlar se está tudo bem. Também há aqui outras oportunidades que vão surgir, mas fundamentalmente eu acredito piamente, sou uma pessoa também muito otimista, spoiler nesse ponto, em que o futuro cargo em qualquer função é sempre criar, pensar diferente, pensar melhor, mais eficiência, mais
mais possibilidades, mais ofertas. Portanto, claramente estas formações que eu foquei são indispensáveis para o futuro de qualquer organização e também para mitigar, mitigar talvez não seja a palavra certa, para abraçar a transformação também do ponto de vista das pessoas. Ok. Passando para ti, Hélia, e pegando nesta questão destas competências e destas formações, tu, enquanto profissional de gestão de recursos humanos, o que é que procuras hoje em dia quando vais contratar alguém? E se mudou muito em relação àquilo que procuravas? Olha, curiosamente, ao longo destes últimos 15 anos, não sinto que tenha mudado assim tanto. Talvez porque ainda na formação fomos logo educados, fomos logo treinados para pensar um pouco mais à frente e não só no aqui e no agora, naquilo que eu preciso que a determinada pessoa faça. Passo a explicar. As empresas continuam a valorizar competências técnicas, ok? Claro, isso é uma inevitabilidade. Mas, cada vez mais, as empresas, nós, que estamos muito ligados ao recrutamento e seleção, que é só uma das fatias do HR, procuramos algo que não se encontra nos manuais e que não vem no perfil nem no modelo educativo mais tradicional, ou seja, competências, mais uma vez, comportamentais, tais como a colaboração, a comunicação, o tal pensamento crítico, competências de liderança. Essas competências eu vou percebê-las numa entrevista ou em vários momentos de um processo de recrutamento, e essas competências chegam-me através de exemplos concretos. Ou seja, não me chega através de um CV. E já agora só o disclaimer, só para terem uma ideia, eu quando faço entrevistas de recrutamento, eu não tenho o CV da pessoa à minha frente. Eu tenho uma mesa limpa, o CV é visto e estudado previamente, e então quando eu chego ao pé da pessoa, eu tenho a pessoa à minha frente, eu só tenho uma caneta e uma folha, absolutamente mais nada. É a norma, ok? Exceções existem, mas é a norma. E porquê? Eu quero conhecer a pessoa que tenho à frente. A mim não me interessa o CV. O CV eu encontro no LinkedIn, enfim, no próprio CV da pessoa. Eu quero perceber quem é que eu tenho à frente. E essas entrevistas não duram 45 minutos nem uma hora. Eu faço entrevistas um pouco mais longas. Eu gosto de conhecer a pessoa e com isto eu não sinto, mas lá está, estou aqui enquanto Hélia e estou a dar a minha experiência, estou a partilhar a minha experiência. Eu não sinto que tenha mudado. O que eu noto é que, há diferenças geracionais, isso nota-se, na forma de estar na entrevista, na forma como as pessoas se preparam para as entrevistas. Há diferenças geracionais, sim. Hoje valorizamos muito, as empresas valorizam quem aprende rápido, quem é perspicaz, quem lida bem com a ambiguidade. Esta é uma competência importantíssima, lidar com a ambiguidade. Quem toma decisões importantes com menos informação, ou quem não precisa de toda a informação micro, e aí os engenheiros tendencialmente são casos muito curiosos, porque tendencialmente precisam de toda a informação para tomar uma decisão, e por isso, e muitas vezes nós não precisamos de toda a informação, precisamos de uma informação mais macro, alguma intuição, aquele gut feeling, e agimos, e por isso é uma coisa que eu vejo muito, principalmente no mundo das tecnológicas, e por isso aquilo que eu posso dizer é que se antes o foco estava mais no saber fazer, antes, nas últimas décadas, agora neste momento é muito mais o saber ser, é quase o willing, é a vontade, e por isso eu diria que isso mudou e é transversal, pelo menos nas organizações nas quais eu tenho passado. Os critérios de recrutamento são muito mais orientados à pessoa e menos orientados ao cargo, como forma também de conseguirmos recrutar potencial e não apenas recrutar o CV que a pessoa nos mostra e a experiência que tem. É antever, esta pessoa está a ser recrutada hoje e agora para esta função, que funções é que ela pode vir a fazer num futuro próximo? E isso eu diria aqui, nós recrutamos potencial. Eu recruto potencial. Com muita antevisão, não é? Com muita antevisão. É bom, é bom, é bom. Sim. Tu como recrutador, sim. Desculpa, Hélia. Sim, tu como recrutador também, não é? Como é que tu olhas para este tema? Estás alinhado com a Hélia ou tens outro tipo de prática enquanto recrutador? Olha,
Eu tive uma experiência numa empresa no passado que já usava alguns modelos, assim, muito, vou chamar, muito primários de inteligência artificial para fazermos o screening, porque no screening nós demoramos imenso tempo. Um bom screening demora. Agora, é super fácil, não é? Até o LinkedIn faz uma pesquisa com umas buzzwords e consegue chegar lá rapidamente. O que é que notamos? As pessoas não gostavam de ser entrevistadas por máquinas, numa primeira fase, por bots, não é? Não gostavam. E notamos que valorizam o face-to-face, ainda que não gostem ou que se calhar torçam o nariz numa primeira fase, é diferente, é muito diferente. É muito diferente. Entrevistar alguém face-to-face, olhar para o todo, olhar para o não verbal, o tom de voz, a forma como entra na sala. Enfim, eu desde o momento em que a pessoa chega, eu já estou a medir. Até o momento em que sai. E isso não se consegue recorrendo à inteligência artificial. Esta parte não se consegue. Podemos sim automatizar tarefas numa parte de screening, mas não creio que venhamos a substituir um processo de recrutamento no seu todo por inteligência artificial. Não creio. Não sei se respondi à tua questão, Tiago. Sim. Era, pronto. Ao Pedro, gostava de estender ao Pedro e perguntar se está alinhado com a visão da Hélia e o que é que tu valorizas mais neste momento quando fazes recrutamento? Sempre a pessoa, porque se eu analisei o CV, então quer dizer que e marquei a entrevista, quer dizer que eu acredito que a pessoa tem a experiência e as competências necessárias. Naturalmente, uma pergunta ou outra de despiste é necessária, mas aquilo que eu quero conhecer realmente é a pessoa, a sua forma de estar, a sua capacidade de comunicar de uma forma clara, e também perceber aquilo que é o seu ADN para uma das coisas que damos de muita importância na Inspire é ter um match cultural com a nossa cultura, porque não é igual a muitas outras empresas, é bastante diferente. E sim, um AI, vamos imaginar até que pomos um AI a gravar toda a conversa. No final, assim, como é que o AI vai traduzir o sentimento que cada pessoa teve? Pode tentar apanhar alguma forma de o tom da voz, o pitch, algum tipo de expressões, mas ele não é uma pessoa. E portanto ele nunca vai conseguir substituir esta questão do feeling, não é? Do gut feeling que ela estava a dizer. Mas pode, e certamente é já, e será cada vez mais, um assistente que nos vai ajudar a tomar boas decisões. E com isto ser mais produtivos e mais eficientes no nosso trabalho. Eu gostei muito do exemplo da Hélia, há empresas que fazem diariamente centenas de screenings a CVs. Alguém gosta de fazer isso? Duvido muito. Que querem é fazer as entrevistas. Portanto, se o meu tempo for mais para conhecer pessoas, e quanto mais pessoas conhecer, naturalmente, melhor vou recrutar, não é? Tenho mais opções. Então, naturalmente, só por aí já é um ganho. Ok, muito bem. Olha, se calhar virando aqui um bocadinho, porque eu acho que este tema é relevante, tem a ver um bocadinho aqui com a educação e com a formação, não é? Portanto, e com o alinhamento ou desalinhamento que existe neste momento entre, por exemplo, o sistema de ensino, não é? E sabemos que os sistemas de ensino são elefantes, difíceis de se moverem, e por mais que pronto, se tenha a ideia e todos concordem que de facto temos que fazer um realinhamento de tudo o que é a educação, inclusivamente, não é? Eu não sei se sabem, mas ainda esta semana também abriu uma nova escola nos Estados Unidos, e acho que já há projetos também europeus para o fazer, em que os tutores são inteligência artificial, portanto é a primeira escola oficial, portanto aprovada pelo governo norte-americano, em que não há professores, não há humanos, não é? Vamos ver se a experiência, quais é que serão os resultados daqui 1, 2, 3 anos, não é? Mas até agora, pelo menos, o feedback tem sido bastante positivo. Mas na prática, o que é engraçado é que o que eles querem, quando entram os humanos, e há alguns humanos, de facto, no loop,
eles existem para só trabalhar as soft skills, portanto, como a comunicação, a criatividade, pensamento crítico, tudo que temos estado a falar, não é? Que consideramos todos, acho que isso é muito unânime, que de facto são fundamentais para o futuro do emprego. Mas porquê é que achas que a escola e a formação ainda não ligam tanto a isto? Qual é que é o problema? O que é que devia ser feito para mudar isso na tua perspectiva? Bem, de uma maneira pragmática, porque é difícil de medir. E tudo o que é difícil de medir causa incerteza. E a incerteza não é querida pelos seres humanos, porque não traz previsibilidade. E por isso, eu diria que, para além de toda a parte do sistema, e agora do sistema, da estrutura pesadíssima e de tudo que uma eventual mudança aos sistemas educativos mais tradicionais tem de refletir, e tem de se refletir até em termos políticos, não é? Eu diria porque é difícil medir. O nosso, digamos, o nosso sistema educativo está preso a conteúdos muito teóricos, a provas escritas, a testes, a exames e a métricas que são quantificáveis. É muito mais fácil percebermos se um exame matemático nos traduz aquilo que é expectável do que um exame acerca da criatividade, porque é altamente subjetiva a criatividade e por isso isso é muito difícil de medir. Contudo, o que é certo é que depois na vida real, e nós notamos isso quando saímos da universidade, quando saímos da escola, não é? As competências que fazem mais diferença, e não acredito que alguém com alguma experiência não confirme isto, as competências que fazem mais diferença são de facto as competências comportamentais. A capacidade de escuta, a colaboração, a gestão de conflitos, enfim, a capacidade de traduzir ideias com clareza, enfim, de liderança empática. Estas são as competências que fazem diferença e eu vejo isso diariamente, até nos processos de recrutamento. E atenção, nós não percebemos se as pessoas demonstram estas competências perguntando diretamente. Então, sabes gerir conflitos? Isso não se faz, não é assim que fazemos, não é? Nós fazemos uma série de questões que estão associadas a uma determinada competência, se pontua muito ou pontua pouco numa determinada competência e através de exemplos práticos, exemplos concretos que aconteceram, e não teorizações, conseguimos perceber se a pessoa denota ter ou não uma facilidade em demonstrar esses comportamentos. E por isso, este tipo de competências não se desenvolvem com manuais, não é? Exigem prática, exigem feedback constante, exigem um ambiente também de aprendizagem, de tolerância ao erro, coisa que nós não vemos, a mim parece-me, em Portugal, não é? Falando em Portugal. Eu já trabalhei com outras culturas e, de facto, para bem ou para mal, há outras culturas onde privilegiam muito mais o erro e aceitam, faz parte, aprendemos, não erramos, não conseguimos, vamos lá tentar outra vez. Não me parece que esse seja o modelo educativo em Portugal. Temos algumas exceções, como sabemos, até em escolas de miúdos, mais básicas. Em termos universitários, acho que há alguns estabelecimentos que já começam a ter esses modelos mais colaborativos até com empresas, que não só no último ano da faculdade, quando vamos fazer o estágio, no último semestre, isso não faz sentido algum, precisamos ter contacto com a vida real desde o início. E por isso, enfim, precisamos de espaços formativos um pouco mais colaborativos e mais centrados em projetos, não é? Mais real life e não só teóricos. Ok, completo. Um problema de mensurabilidade. Temos aqui um problema para ver. Pedro, enquanto pai, qual é a tua opinião sobre este tema? Eu sei que o meu pequenote vai ter uns bons agentes de inteligência artificial a ajudá-lo, mas se isso quer dizer que ele vai, acho que explicando um bocado o contexto agora, não é? Que tu tens um professor que dá, imagina, matemática. E é impossível, numa turma de 20 ou 30 alunos, tu conseguires adaptar, por muito que tu queiras e tentes e te esforces, conseguir adaptar a tua forma de dar a matéria, usando aqui algum vocabulário mais simples, de forma a que os teus 20 ou 30 alunos recebam todos muito bem a mensagem. Mas se tu tens agentes que te podem ajudar a determinar aquilo que é a melhor forma
é que para cada aluno reter a informação, seja exemplos, conteúdos visuais, texto, áudio, por aí em diante, e o teu trabalho seja trabalhar mais, como ela tem frisado muito, e eu também, com as pessoas, então para mim isso é incrível, porque qualquer GPT hoje em dia pode ensinar muitas coisas, desde que não alucinem, não é? Mas até aí o professor vai ser bom a perceber se houve ali alguma alucinação ou não. Portanto, na realidade, o professor vai ter um trabalho muito mais qualitativo e próximo aos alunos, vai conseguir perceber aquilo que o AI não percebe, se a pessoa está, por exemplo, com algum problema em casa, alguma circunstância de mais caráter pessoal que esteja a fazer com que esteja menos focado. Portanto, vai trabalhar de uma forma muito mais próxima e vai também, e usando as ferramentas que já existem hoje em dia de Gen AI, produzir conteúdos muito mais dinâmicos e divertidos. Portanto, no final, eu acho que o meu pequenote vai ser muito mais inteligente do que nós, porque vai ter um ensino dedicado e adaptado a ele, não algo chapa 5, formato fechado, é para ele, porque ele é assim que ele absorve e retém, portanto, vai ser muito, muito melhor. Certo, e tendo em conta a tua experiência, e passando aqui um bocadinho para o mercado empresarial, não é? E como é que tu vês o mercado de trabalho português, não é? Portanto, e tendo em conta a experiência que estás a dizer que tens em automação em empresas, como é que achas que elas estão a receber estas novas tecnologias de automação? Onde é que estamos mais fracos? Onde é que temos mais hipóteses de nos chafar bem? Ora, isso é uma excelente pergunta. Portanto, assim, a receptividade, primeiro, este tipo de transformações disruptivas, por norma, infelizmente, em empresas muito grandes, não vem de toda a estrutura, de todas as pessoas, e principalmente das pessoas do negócio, vem de cima. E de repente caem ali no colo das pessoas e dizem: Olha, vamos fazer isto, vai ser espetacular. E eles: Mas espera aí, o que é isto? E porquê é que vai ser bom? Portanto, obviamente, tem que se gerir bem esta vertente da transformação, porque são pessoas, eu ou qualquer outra pessoa, para abraçar algo, eu tenho que saber o que é, que impacto é que vai ter, como é que funciona e, acima de tudo, quais são os benefícios, porque tem que haver benefícios, não é? De eu abraçar novas tecnologias. Portanto, é indispensável, antes de iniciar essa jornada de transformação, eu olhar primeiro para aquilo que são os objetivos da empresa, da organização e das áreas de negócio e perceber muito bem como é que esta transformação digital, independentemente de ser um agente ou soluções de AI ou automações, o que seja, onde é que isto pode ajudar a nós, a empresa, a atingir estes objetivos. Muito bem, defini esta parte. Até posso perguntar, poderemos ter novos objetivos em função desta transformação? Se calhar sim. E depois, aí sim, eu já consigo ir falar com as equipas de negócio e dizer: olha, nós vamos fazer esta transformação porque vai nos ajudar a atingir estes objetivos estratégicos e, se os atingirmos, vamos ter estes benefícios. E, obviamente, com isto, explicar às pessoas o que é que vai mudar. Nesse sentido, na sua vida, para atingir, para que a transformação digital realmente consiga ser abraçada por toda a organização. E, ou seja, não envolver as pessoas na mudança, não há transformação que resulte, digital ou não, tem que se envolver todos. E também, lá está, esta questão de, quando as coisas caem no colo das pessoas, também há sempre uma pergunta: porquê é que não me perguntaram a mim? Sou eu que estou lá no terreno, a perguntar o que é que eu precisava. Um grande amigo meu tem sempre duas excelentes perguntas que faz quando está a conhecer uma nova pessoa de negócio ou a tentar perceber o que faz, que é: o que é um bom dia para si e o que é um mau dia para si? São duas perguntas tão simples, mas tão fantásticas, porque quer dizer, quem está a fazer a pergunta demonstra um interesse genuíno em querer ajudar,
em facilitar. E as empresas muitas vezes estão só focadas nos seus resultados, e porque esta tecnologia tem aqui um grande hype, mas esquecem-se que o valor está nas pessoas, portanto vai ser muito difícil implementar uma transformação neste sentido. E vai até gerar sentimentos de recusa, de não quero abraçar isto. Principalmente se começar-se a gerar a questão, que acontece com a parte da AI e a automação, espera aí, eu posso perder o meu trabalho. Eu tenho logo à partida que ter estas informações feitas. Hélia, tu, pegando um bocadinho nisto e trabalhando tu numa organização grande, não é? Sentes que a economia, e enquanto também profissional de gestão de recursos humanos, estás atento ao mercado, não é? A nossa economia está tão atrasada que não sequer consegue aproveitar a inteligência artificial? Ou será que as empresas nem sequer pensam nisso por não saberem exatamente como funciona e o que é que hão de fazer? Um pouco de cada uma do que disseste, um pouco de cada. O que é que me parece? Bem, em primeiro lugar, o facto do tecido empresarial português ser, sobretudo, composto por PMEs. Ou seja, isto pensando quase na pirâmide de Maslow, as necessidades básicas têm que estar satisfeitas. Ou seja, uma empresa que está numa ótica quase de sobrevivência diária, de tesouraria, precisa de garantir que as suas necessidades básicas sejam suprimidas e, por isso, provavelmente poderá não estar tão desperta para estas novas tendências, ok? E por isso esse pode ser um fator. O que é certo é que não me parece que seja por falta de talento, ok? E enfim, aquela conversa que é a realidade. Nós lá fora damos cartas e somos ótimos e somos reconhecidos, mas há um desfazamento entre um potencial. Nós temos ótimas pessoas, ótimos profissionais, ótimos centros de investigação e, por isso, na realidade, parece um desfazamento entre potencial e capacidade das empresas, sobretudo das PME, de integrar a AI nos seus processos. Muitas das organizações, como tu acabaste de referir, também não sabem por onde começar, ou seja, embora nós tenhamos tido uma adesão massiva, e agora passo como exemplo do ChatGPT, do comum dos utilizadores, não é? De todos nós, algumas empresas, algumas pessoas ainda têm medo, enfim, custos, complexidade, perder o controle, perceber como é que tudo isto se gera, e por isso acho que também devemos promover a experimentação para que as empresas possam perceber se é uma solução interessante. Porque a AI, na realidade, ainda pode estar a ser vista como uma tecnologia do futuro e, como começamos por dizer, na realidade é uma tecnologia do presente, não é? E por isso é um desafio tecnológico, mas não só, também cultural, estratégico, enfim, formativo. Precisamos de ter apoios para esta transição digital com formação acessível, precisamos de aumentar a literacia digital, não é? Começa por aí, se calhar eu acredito que vocês estejam mais afastados desse contexto pelo negócio onde estão inseridos, mas há empresas com pessoas que não sabem mexer, não dominam sequer o e-mail num desktop. Ok, isto acontece. O telemóvel não diria, mas num desktop isto acontece. E por isso a literacia digital é absolutamente mandatória, aliás, é absolutamente. E pronto, e por isso acho que devemos apoiar esta transição digital com formação acessível e com exemplos concretos para que as empresas também possam perceber que pode melhorar esse trabalho sem o desumanizar. Agora, como o Pedro referiu há pouco, isto tem sempre de começar top-down. Não há outra hipótese. Se nós não influenciarmos as camadas de liderança, o top management, não vamos conseguir fazer qualquer mudança. Começa sempre de cima e depois temos que envolver as pessoas, fazê-las integrar nesses processos de mudança, como o Pedro também referiu, para que possamos ter o compromisso delas. Porque aí nada pior do que termos pessoas descomprometidas a cumprir processos. Aí enfim, é terrível. Andamos todos com dores. É um processo, é todo um processo. Não dá para ser automatizado este. Este é o Este não dá. Não dá. Mas olha, Pedro, tu aqui no seguimento disto achas que
vamos nós ser a extensão das máquinas ou vão ser as máquinas a nossa extensão? Sendo que, obviamente, que há aqui uma fronteira muito, muito cinzenta, não é? Cinzenta, para mim não é cinzenta, porque onde é que está a magia? Está nas pessoas. O ser humano já mais do que comprovou a sua adaptabilidade, resiliência, inovação, criatividade. Portanto, estas soluções, se vão substituir algumas e muitas tarefas do que fazemos, sem dúvida, mas eu pessoalmente, o que eles vão substituir, eu delego de muito bom grado, com um sorriso na cara, porque quer dizer que eu depois vou realmente me focar em algo muito mais interessante para mim e motivante como pessoa. Portanto, eu visualizo literalmente um futuro em que temos, vamos dizer, um misto com inteligências, não é? Tem a pessoa no centro e depois uma série de soluções de inteligência artificial que vão nos ajudar não só a realizar ações, ou seja, vamos pôr, por exemplo, um comercial tem uma nova lead, em vez de eu ir ao CRM e ir para o formulário, criar as fichas, eles fazem isso tudo por mim. Onde é que eu vou focar? É no cliente, nas necessidades, na oferta. E vão ajudar a consolidar toda a informação também e também, lá está, como vocês disseram anteriormente, um AI ou soluções de AI têm que trabalhar com dados, com contextos, não é? Então eu vou ter toda e qualquer informação na ponta dos meus dedos e se quiser correlacioná-la das formas mais bizarras, eu vou poder fazer isso. Porquê? Porque cada vez mais vamos ter que tomar decisões rápidas, ainda mais rápidas. Já dizemos que vivemos num mundo acelerado. Acho que vai acelerar ainda mais. Mas é bom, porque já não vai ser na ótica de, epá, poxa, nem tive tempo para analisar bem a circunstância, mas tenho que tomar decisão agora. Portanto, lá vai uma decisão no achismo. E aqui não, aqui vai ser com dados reais, fidedignos, e já analisados e correlacionados de tantas maneiras diferentes que eu no final já é só tomar a decisão, porque a informação já lá está toda. Agora, também vamos balizar expectativas, que é, não, isto não é uma coisa que vai acontecer agora. Eu diria que os agentes da AI já permite-se delegar muita coisa, também com GenAI criar muita coisa, mas a substituição, lá está, de tudo o que seja tarefas manuais repetitivas e, como a Hélia também referiu, a mudança total daquilo que é a forma de trabalhar, isto ainda vai demorar, dizem algumas expectativas mais otimistas, 5 anos. Eu pessoalmente acho que a transformação vai correr gradualmente, diria num prazo máximo de 10 anos. Ok. Bem, nós estamos a falar em 10 anos, mas nós temos 10 minutos. Temos 10 minutos que nos sobra, portanto ainda temos que dar aqui tempo para Q&A. Aproveitar a presença da Hélia para lhe perguntar, de facto, perante este mixed feeling, não é, que as pessoas têm perante a inteligência artificial. Portanto, olhamos para ela como muito poderosa, como temos medo dela, como faz coisas incríveis. Que conselhos, não é, darias a alguém que quer evoluir e acompanhar estas mudanças? E onde é que ela deve começar e o que é que ela deve privilegiar? Olha, o deve começar era ontem, hoje já vai tarde, porque hoje, entretanto, já existiram uma série de outras coisas. Por isso, bem, há aqui um conceito, e vou usar aqui um chavão, que é lifelong learning, que claramente, se no tempo dos meus avós era algo que não tinha grande expressão, não é? Começávamos a fazer uma determinada profissão ou a executar uma determinada profissão e acabávamos a vida toda a fazer aquilo que sempre soubemos fazer e provavelmente na mesma empresa, isso morreu completamente. Nem a minha geração, nem a geração mais nova sequer equaciona permanecer 20 ou 30 anos na mesma entidade empregadora. Isso está fora de questão. E por isso, lifelong learning faz parte.
é mais do mesmo, não é? Para a camada mais jovem, então, é perfeitamente, é o mais habitual, é o mais comum. E por isso, aquilo que me parece que temos que aceitar, em primeiro lugar, é que esta mudança é inevitável, ou seja, vai acontecer, já está a acontecer, não precisamos de saber tudo de um dia para o outro, o mais importante, na realidade, é manter a curiosidade e a vontade de aprender. E isso eu diria que, mais uma vez, competências individuais. Não são competências técnicas e por isso começar por experimentar ferramentas simples, perceber também em termos de aquilo que nós chamamos também o upskilling, ou seja, uma formação, ir agregando competências ao longo da vida, ir agregando competências não só na nossa função, mas perceber quais é que são as oportunidades fora até das tarefas que nós fazemos, que podemos agarrar para podermos ser mais competitivos ou para podermos ter um percurso e um CV mais heterogéneo. Eu diria que a era dos especialistas, ou melhor, vou para o contrário, a mim parece-me que os generalistas terão mais oportunidades do que os especialistas, parece-me. Enfim, eu diria também que o futuro, o que distingue os profissionais do futuro não é exatamente saber programar, é saber pensar, colaborar, adaptar-se, e que na realidade a AI não vem substituir-nos, mas sim vem criar-nos até novas oportunidades e deixar estas tarefas menos interessantes para podermos dedicar-nos àquilo que interessa. Ok. E como é que tu achas que vai afetar a liderança? Bem, a liderança, quem está em cargos de liderança tem que garantidamente perceber que a AI não vai substituir a condição primordial de ser um líder, que é ser people-oriented, ser orientado às pessoas, a ouvi-las, a adaptar-se às várias pessoas e às várias situações onde determinadas competências de liderança devem ser aplicadas aqui e não aplicadas na outra situação. E por isso, as lideranças têm, em primeiro lugar, de ser formadas, de serem treinadas e expostas a equipas também multidisciplinares, para que depois possam ser um exemplo para as suas camadas, para as chefias intermédias, não é? Por isso, eu diria, eu não quero generalizar, mas os processos mais difíceis que nós temos, quer de recrutamento, quer de formação, são as pessoas que têm cargos de liderança. São people leaders, people managers, claramente. É o mais difícil. Por isso, o desafio continua. O Pedro é um CEO e um bom exemplo de um CEO people-oriented. Ainda bem. Ainda bem. Ele sabe a importância que as pessoas têm, não é? E aproveito para te perguntar, Pedro, se é que usas inteligência artificial para melhorar as capacidades ou skills de liderança? Ou achas que a inteligência artificial não te pode ajudar? Neste momento, eu não estou a ver o que é que a AI pode intervir na parte de liderança, tirando naturalmente o acesso a conteúdos, estudos, informação, metodologias, por exemplo, que possam ajudar, mas eu não estou a ver um AI a conseguir, não sei, motivar uma pessoa neste momento. Não acho que isso aconteça, porque o vínculo, a parte falando de motivação, se uma pessoa está motivada porque gosta do que faz, obviamente isso é muito importante, porque a sua base pessoal está bem, está sólida, mas a motivação também tem muito a ver com o vínculo, e o vínculo é com as pessoas e as pessoas com a missão da organização. Portanto, como é que o AI vai intervir a isto? Se souberem a resposta, digam-me, por favor, ou contribuir, não é? Pode ajudar a medir o nível de energia de uma pessoa, mas para um líder, só mesmo a fomentar competências, porque depois ele vai ter que as aplicar no dia a dia. E aí, por muito que o AI diga, olha, tens que ter uma mensagem de segurança, de confiança ou assertiva, o AI não vai dizer as coisas pela pessoa. Pronto, a não ser que eu faça um vídeo
com GenAI que me ajuda a traduzir esse discurso, mas até aí a mensagem tem sempre muito mais poder se for passada diretamente e não através de algum tipo de vídeo. Uhum. Ela, parece que estás com vontade de acrescentar qualquer coisa. Não, desculpa, estava não estava a ouvir, estava a fazer escuta ativa. Isto, olha, deve ser defeito de profissão. Não, estava a pensar precisamente no que o Pedro estava a dizer e estava a estabelecer algumas comparações com a realidade que vive diariamente e posso dizer-vos a maior dor é de facto imprimir competências de liderança, porque as competências de liderança não passam por osmose, não é? Não é por estar perto de um líder com boas competências de liderança que as competências chegam até mim. Muito embora programas, e nós fazemos isso também, estou ligada a esse tipo de programas também, quer seja de peer-to-peer e de mentoring, de coaching também, e notamos e percebemos que isso tem ótimos resultados. Não é com inteligência artificial, não temos agentes a fazer isso, temos pessoas de carne e osso a fazer isso. Sim. Ok. Pronto, eu gostava de fazer aqui uma última pergunta aos dois, que é muito simples, mas vocês têm algum palpite, não é? Ou de que profissões, ou de que profissão, se quiserem só uma para não dificultar mais a vida, que profissão é que vai surgir nos próximos 2 anos que não exista de todo ao dia de hoje? Eu estou com vontade de dizer, Hélia, força, a ganhar tempo. Estou a pensar, eu faço uma boa gestão de silêncio, estou a pensar. Eu do meu lado, assim, eu gosto de frisar que assim, no mundo de inteligência artificial e de automações, se tu tens as automações, podes ter algumas soluções de tecnologia ou de AI a monitorizar as automações. Tens até contextos que tu tens soluções de inteligência artificial que vão supervisionando outros, mas no final, quem é que vai supervisionar todas as soluções? Tem que haver pessoas, como é óbvio também, portanto, vai haver não o especialista de programar, de injetar contexto, mas os especialistas que percebem exatamente como é que o AI funciona, porque há muitas soluções, e vão ter que adquirir competências para ir naturalmente avaliando, acompanhando, sugerindo evoluções, portanto, quase controllers de agentes que vão ter que existir. Isso, pelo menos, é uma profissão rapidamente que eu me lembro. Sim, eu aqui estava a pensar, e pensando, refletindo-se mais no meu contexto, eu acredito que nós venhamos a ter, e com alguma cautela eu uso esta palavra, está bem? Coachings, ou seja, o coach, aliás, coach, de agentes. Eu acredito que isso venha a acontecer. Termos, da mesma maneira como há pouco falámos, de ter formadores, de ter coaches, de agentes para os construir, eu acredito que possamos vir a ter coaches para os manter e para os desenvolver. Só não sei até que ponto é que isso vai ser irónico enquanto para nós, seres humanos. É só isso, só estava aqui, mas eu deixo só esta sugestão em termos de filme. Em 2014, se não estou em erro, 2013, 14, vi um dos filmes que mais me marcou. Eu nem sabia, quer dizer, não sabia, falava-se, claro, a inteligência artificial, mas não tinha a experiência ainda, que é o Ex Machina, ou Ex Machina. Se não viram, vejam esse filme, é soberbo sobre inteligência artificial e é assustador. E é engraçado, quem o viu naquela época e quem o vê agora, a diferença, aquilo que nós percebemos é que naquela época era algo distante e agora é só, está ao lado, está aqui ao lado, é Ex Machina. Recomendo muitíssimo, é um ótimo filme. Obrigado pela sugestão, espero que tenham apontado. É obrigatório ver.
Bem, eu vou dar aqui, se calhar, a oportunidade aos participantes poderem colocar aqui uma questão ou outra. Já estamos em cima do deadline, mas não sei se alguém quer colocar alguma questão. Pode utilizar o chat para isso. Alguém está a fazer typing? Uhum. Alguém está a fazer typing? Sim. 2 pessoas, pelo menos, não é? Mariano e Paulo. Os microfones estão desligados, pois é só possível fazer as perguntas via o chat. Tem que ver. Tem que escrever no chat. Por favor. Não se importar. Mas pronto, olha, vou aqui. De facto, acho que foi uma conversa muito rica. Isto daria uma conversa que se podia multiplicar durante muitas horas, não é? Este tema é de facto muito rico e muito interessante, e acho que é do interesse da sociedade em geral. Uhum. Até sugestões de filmes tivemos, portanto, acho que estou bem, acho que muito alinhamento e, acima de tudo, uma mensagem muito humana para um título tão artificial. Tiago, antes de fazeres esta pergunta, eu gostava só de. É engraçado, porque eu queria fazer só esta última observação sobre a pergunta que fizeste, que é uma profissão que já existe, mas que eu acho que vais começar a ver muito mais no futuro próximo, é empreendedores. Porque estas soluções de inteligência artificial, na minha visão, vão fazer com que o sucesso de uma ideia, de uma oportunidade de negócio, deixe de estar muito menos dependente daquilo que são os teus recursos, e quem vai ganhar são realmente aqueles que têm as melhores ideias, aquelas que vão servir melhor as necessidades, seja das empresas ou das pessoas. Porquê? Porque vão ter um exército de soluções atrás que vão ajudar, em vez de eu ter que ter uma equipa de 50 pessoas com os top engineers a nível mundial que me ajudem a buscar informação, a interpretá-la, correlacioná-la, estão ali. E tu que tens a ideia, realmente vais triunfar. Vejo até isso um impacto nas grandes empresas, de um efeito desmultiplicador, porque vais começar a ter, lá está, mais oferta, mais empresas, mais empreendedores e com isso também um mercado mais competitivo. Portanto, queria só sublinhar isto antes de passar para a pergunta que fizeram. Obrigado. Foi muito interessante o seu input agora. Eu acho que temos aqui uma pergunta da Mariana. Eu acho que vou colocá-la à Hélia, que diz: como é que a AI poderia ajudar a desenvolver o pensamento crítico dos profissionais? Olha, da mesma maneira como tivemos aí uma altura em que usávamos a gamificação, a título de exemplo, para uma série de processos de recrutamento e seleção, entre outras coisas, até a adesão de novos procedimentos nas empresas através de gamificação, eu diria que uma das coisas que pode também ajudar, que a AI pode ajudar-nos a desenvolver um pensamento crítico é, primeiro, enfim, criar quase que jogos que simulam determinadas situações para nos fazer pensar criticamente e fora da caixa. Como há pouco disse também, jogos, simulações de situações em que temos que lidar com ambiguidade ou considerar múltiplas variáveis, não é? E que temos que tomar decisões tendo por base dados incompletos, como eu também referi. Eu acho que isso é um tema importantíssimo, eu vejo muito isso nas empresas, tenho acompanhado e vejo muitíssimo, principalmente em empresas tecnológicas. Há uma grande necessidade de termos todos os dados para tomar uma decisão, e o que é certo é que a vida real não é preto nem branco, temos áreas de cinzento,
E por isso parece-me que a AI pode ajudar a desenvolver esse pensamento crítico através de simulações, jogos de decisão, enfim. Também, como na realidade a AI consegue ter um repertório brutal de dados, pode de alguma maneira ajudar-nos a tomar decisões tendo por base erros anteriores. E por isso sabemos quais é que conseguimos perceber e identificar erros ou vieses, isto aqui numa linguagem um pouco mais de psicologia, e propor como é que poderemos raciocinar de forma diferente e novas abordagens. Enfim, acho que não sei se responde exatamente. A Mariana terá a sua opinião, a minha opinião é que respondeste na MUS, é com estes excelentes conselhos dela e do Pedro que vamos ter que terminar. Infelizmente este webinar. Agradecer a vossa disponibilidade para o mesmo, agradecer novamente ao Madden Park a oportunidade de termos feito este webinar tão relevante do meu ponto de vista e resta-me agradecer novamente a todos a presença e vão estar atentos às novidades da Inspire IT e um bom fim de semana. Muito obrigada. Obrigada a todos uma vez mais, foi um gosto, Pedro, Tiago e restantes. Obrigada. Distribuo também os agradecimentos e levo, pegando nesta última pergunta da parte de pensamento crítico e de envolvência em AI, experimentem fazer uma coisa muito simples, em vez de usar o AI, é dedicarem 1 hora de um dia qualquer a saírem à rua e a olharem para tudo aquilo que vocês conseguem ver numa ótica de como é que isto poderia ser melhor. Façam só esse exercício. Pensamento crítico, e é isso que a AI vai fazer, vai nos ajudar a pensar fora da caixa, de maneiras diferentes e a ver. E sim, vamos ter muito mais tempo para ver, para comunicar e para conhecer. Pronto, um bom exercício para o fim de semana. Obrigado a todos. Obrigada pela sugestão. E um bom fim de semana. Continuação igualmente. de um bom dia. Obrigada. Tchau, obrigada.